Olá a todos, amigos do Ibirajara. Uma alegria estar aqui neste pequeno estudo, onde a gente vai conversar sobre o capítulo 11 dos Três Reinos, e que vamos conversar sobre essa evolução humana, que é muito interessante. Há perguntas assim que nos deixam tentando elaborar, tentando entender algumas coisas que parece que tem alguns elos perdidos, né? Na verdade, não usar. A verdade é que nós, às vezes, queremos dar alguns passos além daquilo que nós compreendemos. Os elos estão aí, mas o tempo virá em que a gente vai conseguir compreender melhor toda essa etapa de evolução que nós temos. Mas vamos lá, nos deram a tarefa aqui de estudar da 607 até 610. Parece pouca coisa, mas não é não, bastante coisa. E na 607, o Kardec, ele fala com os espíritos, ele se refere a uma pergunta anterior, que assim, que fala que o estado da alma do homem, na origem dele, corresponde ao estado da infância da vida corporal, e que sua inteligência apenas desabrocha e saia para a vida. Onde passa? Aí a pergunta vem: onde passa o espírito na primeira fase do seu desenvolvimento? Aí, claro, vai todo mundo lembrar de Leon Denis. E a gente lembra de Leon Denis de uma forma assim, um tanto quanto fantasiosa, porque foram mudando a frase que ele coloca, poética, linda. E, na verdade, a gente foi lá no livro, né, no Problema do Ser, do Destino da Dor, e pegou lá o que ele diz realmente. Ele fala assim, ó, na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente. E aí vocês estudaram anteriormente que viram que o homem, né, ele tem algumas características que o tornam essa consciência, né, que é aquele negócio, é a liberdade de escolha fora da vida material, né, a liberdade da escolha moral, é aquela consciência, né, é a inteligência da vida moral. Fiz algumas anotações aqui para a gente recordar as perguntas anteriores. E essa consciência é que vai então dar ao homem, né, esse reconhecimento, olhar-se no espelho, reconhecer-se a si mesmo, pensar em si mesmo, evoluir este pensamento em si mesmo, é isso que vai dar ao homem essa característica e de ter finalmente o uso do livre-arbítrio, né? E o bom uso é melhor ainda. Bom, o que acontece é que o espírito, gente, passa por uma elaboração. Uma elaboração. Ele vai vir de algum lugar. Ele tem uma origem. E essa origem são o quê? São muitas existências. Né? Até aquela história, né? Vida é uma só. Existência, nós temos as várias. Mas aí está falando pré-humano. Né? Pré-humano, então aí a gente tinha alguma consciência, a gente tinha uma individualidade? Não, não tinha uma individualidade, né? Quando a gente vai falar de mineral, de vegetal. Aí vocês foram estudando e viram que o animal ele já tem uma individualidade, mas não tem uma vida moral, não tem uma vida consciente de escolhas, sem ser aquela instintiva material. Mas está ali, ó, tá no começo desse ensaio, mas ainda não tem a consciência moral, não tem a consciência, né, de Deus, não tem essa consciência ainda. Então, o que acontece é que essas séries de existências, né, essas séries de existências, então você tem o mineral, o vegetal, o animal, vai o quê? Vai dar a consequência da humanidade, né, chegar até nós. E aí é aquele negócio de não fantasiar muito, né? Não fantasiar muito. Ah, eu lembro quando eu era uma samambaia. Não é isso. Não tinha vida consciente ali. Né? Nem vou tocar no assunto mineral. Agora,
aí o animal, né? Porque aí você tem metempsicose, né? Algumas religiões que têm isso, que aí o estado evolutivo superior seria você virar um animal, né? E aquela ideia fantasiosa de superioridade, porque eu sou uma borboleta que eu voo, tenho o poder de voar, o humano não tem esse poder. O animal enxerga no escuro. Por exemplo, alguns felinos pulam a alturas fenomenais. A águia enxerga. Eu estava lendo 300 quilômetros, altura de 300 quilômetros, enxerga um ratinho no solo, espetacular. Mas nós vamos desenvolver instrumentos que vão possibilitar até mais, né? Esqueci o nome desse telescópio novo, perdão, gente. Mas esse telescópio novo, que está desvendando o universo, ele enxerga milhões de anos-luz. É espetacular. Bom, então o espírito passa por essa elaboração, né? E esse princípio inteligente vai se individualizando. E é interessante pensar isso, porque o que é essa individualização? É você se perceber como indivíduo, você vai se percebendo como um indivíduo. E isso como acontece, é aí que entra aquela fase que a gente começou falando, que a gente vai começar a compreender mais adiante, em outras existências. Bom, e aí o que acontece, né? Com a humanização, a gente tem o quê? Consciência do futuro, né? A gente não vive no imediato, a gente vai ter a distinção do bem e do mal, o que é o bem e o mal, e a responsabilidade pelos nossos atos. Isso é muito importante. Agora, tem uma outra frase que ele solta aqui, gente, os espíritos superiores soltam aqui, que é algo que vocês já ouviram e que, poxa, é bom de pensar pra caramba, que é tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário na natureza. Então, é lógico, né? E agora até a Federação Espírita Brasileira lançou lá na orientação aos centros espíritas, né, a questão da ecologia. A gente tem que pensar, mas eu sou um ser espiritual, né? Eu vou deixar isso tudo para trás. Sim, mas você vai encarnar. Provavelmente no planeta Terra. Que planeta você quer deixar para você mesmo? Então, a gente tem que pensar muito nesse aspecto da ecologia, dessa preservação, porque tudo é solidário. Então, tudo está interligado. Então a gente tem que tratar bem do animal, tem que tratar bem do mineral, tem que tratar bem de todos os recursos que nós temos naturais. Para o quê? Para preservar a vida orgânica, para preservar as nossas existências futuras, para a gente viver bem. A gente não quer viver mal. E isso depende muito do quê? Do nosso proceder com a natureza. Então, essa solidariedade é fantástica. E a gente tem essa sensibilidade já. E a minha geração, gente, a minha geração, eu estava conversando outro dia com um aluno, eu disse, cara, eu tinha o meu livro de ciências, ele tinha assim, ó, animais nocivos ao homem, que é quase dizendo, ó, mata esses bichos aí, que eles não são bons para vocês, não. Aí tava lá um escorpião, uma aranha e uma cobra. Nocivo. Então você vê como muda, a mentalidade vai mudando. A minha geração matava. Hoje em dia, eu estava ouvindo lá no CERJ, estava o menino, né? Aquele menino. E aí eu estava almoçando com ele, falando, eu não mato barata, não. Você não mata barata? Não, eu vou assim, empurrando ela, vou achar o caminho dela, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu não concebo isso. Entrou no meu território, dançou. Então vejam a mudança de mentalidade. Então é isso, né? Essa noção de solidariedade. E aí outro ponto é a Terra, que é o ponto de partida para a nossa primeira encarnação. Ele diz que o período de humanização ele pode ter partido de planetas inferiores à Terra. Então pode ser que tenha havido pessoas que encarnaram em outros planetas, né? Mas a Terra foi um planeta primitivo. Então nós tivemos essas experiências. E mais à frente a gente falar sobre isso. Bom, a próxima pergunta, ele vai falar sobre se o espírito tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores no período da humanidade.
né? E aí vai falar, gente, é muito difícil, né? Aí aquele negócio é viajar um pouco na maionese. Porque a gente vê algumas experiências de regressão ou de terapia de vidas passadas, que é muito difícil, você não vê na literatura pessoas voltando ao período primitivo, né? Não vejo, né? Pelo menos eu nunca li, eu li alguns livros, eu não cheguei a perceber, só em um, aquela Muitas Vidas, Muitos Mestres, que aquela menina que estava fazendo a experiência, ela consegue se perceber no Egito Antigo, quer dizer, 4, 5 mil anos atrás, né? Mas nada de 2 milhões de anos, né? 200 mil anos, que aí seria o Homo sapiens, né? O sapiens, não sapiens sapiens, né? 200 mil anos. Então você, bom, pelo menos na literatura, se vocês tiverem alguma experiência nesse tipo, até propõe, né, um grupo de estudo aí no Birajara, né, para conversar um pouco sobre isso, ou um bate-papo no cafezinho. É muito bom. Bom, a pergunta 609. A 609, ela vai falar que uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedente. Olha só. Quer dizer, o estado em que se achava no período em que poderia se chamar anti-humano, eu fiquei numa implicância com esse anti-humano, né? Assim, meu Deus do céu, porque Kardec anti-humano, quer dizer, o anti-humano é o quê? Que não é, não seria humano, que o Kardec não ia falar assim, não, contra a humanidade, não é isso. Esse anti é que não era humano. É, aí o que foi? Bom, foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha. Por quê? Porque o Kardec já tinha a ideia da teoria evolucionista antes da evolucionista, do Darwin lançar, porque o Darwin lança em 1859. Né? Eu não sei se essa pergunta foi, né, em 55, 56, 57, não sei. Mas o Kardec lança uma pegadinha aqui. Bom, o que esses meninos vão falar agora? Não é? Que pode comprometer ou não a teoria da evolução. E os espíritos, eles confirmam, afirmam a teoria da evolução. Não digo em nenhum momento que não houve humanidade. Eles vão dizer que havia progresso. Um progresso até interessante, é que ele fala assim, ó, durante algumas gerações pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Então, o primitivo não é um primitivo anti-humano, é um primitivo humano. Né? E é só para a gente entender o estádio primitivo, e aí o que acontece? A gente vai ter macaco antropóide, né? Então, quer dizer, 5 a 8 milhões de anos atrás. A gente vai ter o Australopithecus, né? Que tem 2 milhões e meio. O Australopithecus é aquele que começou né, a ensaiar, ficar em pé, não é? Tem uma forma, o formato dele basicamente como é que chama? Parece mais um macaco do que um homem, né? Mas ele é um homem, né? Tá, evolução. A gente volta um pouquinho atrás para pensar sobre isso, né? Pra você ver como essa evolução, esse encadeamento de evolução. E como a gente tem que ser complacente com essa ideia. Né? Não que, não, mas aí eu me sinto uma samambaia. Não, não é isso. Eu me sinto um cachorrinho. Não, não é isso. Mas é como realmente nas existências, né, vão haver experiências até chegar a essa individualidade. Não com consciência, não vai ter consciência. Você vai adquirir consciência quando? Quando você adquire individualidade, você se torna o quê? Humano. Que inclusive o Kardec pergunta, né, no universo, como é que a formação do universo como um todo, né, na evolução do espírito para a encarnação? É humano. Todos nós somos humanos. Isso é muito interessante, porque aí o ET cai por terra, né? Coitado do ET, bonitinho, né? Aquele negócio simpático, mas a forma geral é humana. É o que pode. Não, não, gente, não vou entrar nesse tema, não, porque a gente fica pensando, né, nos ETs. O pessoal, né, viaja legal,
né? Mas aí pode ter traje, sei lá. Eu não vou entrar nesse tema, não, porque aí vai, vou causar uma polêmica aí. Muito bem. Aí a gente tem os homo, aí que a gente entra nos homo. Olha só, você tem ali, né, os antropóides, os australopithecus, depois você entra nos homo. É só para a gente ter ideia de tempo. Aí você tem o Homo habilis, que é 2 milhões de anos atrás, que a galera começa a usar a ferramenta, não fabricar, mas usar. Depois você tem o Homo erectus, é esse mesmo, esse anda em pezinho, bonitinho, esse começa a fabricar. Depois você tem o Neandertal, que é o cara que deu mais certo no momento, tá? A gente está aqui há 50 e poucos mil anos, está um pouquinho dentro aqui. Quem deu certo, bem, mais certo que a gente, ficou mais tempo, foi o Neandertal. Aí vem o Homo sapiens, aí vem a gente, Homo sapiens sapiens, né, que a gente está 50 e poucos meses, cento e poucos mil anos para cá. Bom, isso é para pensar o quê? Isso é para a gente começar a pensar sobre essa conservação de vestígios que nós temos, né? Então, a gente tem vestígios do Homo habilis? Claro que tem, a gente fabrica ferramenta até hoje, não é? A gente tem vestígio dos antropóides? Não tem mais, tem mais, não é? A gente pode ter momento de selvageria, mas aí todos os homos vão ter momento de selvageria. Então, não quer dizer que a gente vai voltar ao estágio animalesco por ser selvagem, por ter atitudes selvagens, violentas. Não, não mesmo. E a gente tem que pensar na concepção é, intelectual, né, e na concepção existencial. Então, quer dizer, eu adquiri ferramentas, eu aprendi a fabricar ferramentas, aprendi a raciocinar para fabricar isso, que é uma coisa importante para a gente pensar também, porque esse Homo habilis de 2 milhões de anos atrás, esse cara, ele tem a mesma concepção de raciocínio, de fabricação de uma ferramenta, do que o engenheiro da NASA hoje. Então, a gente tem que pensar nessa interligação. Porque a gente fica pensando para trás em termos muito negativo. A gente tem que pensar, né, de uma forma bem complacente e de uma forma otimista, porque a gente já foi adquirindo habilidades, já até pegamos um Homo habilis por causa disso, vou repetir, 2 milhões de anos atrás. 2 milhões. Você que está da minha geração, 60 anos, você, quando começou a estudar, né, o homem tinha 800 mil anos. A origem de 800 mil. Hoje tem 8 milhões. Perceberam? Então, até olha a evolução de estudo da história. Né? Quando eu comecei a estudar, o homem tinha 800 mil anos. Hoje tem 8 milhões, gente, muito mais. Então a gente tem uma percepção muito maior. Aí o que é que acontece? O Homo habilis, ele tinha a mesma concepção de raciocínio na fabricação de um instrumento do que um engenheiro da NASA hoje. Aí a gente pensa o quê? A gente pensa o seguinte: tem uma evolução, tem uma elaboração? Tem, mas a capacidade de raciocínio, a capacidade de elaboração de ferramentas, né, de percepção, de conforto, tudo, gente, você já tinha ali. Isso é muito bacana de pensar. Bom, e depois ele vai elaborando essa ideia de a possibilidade de lembrança de uma geração para outra geração, né, que vão se apagando com o quê? Vão se apagando com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Isso é bacana porque, olha só, vamos pensar o seguinte, vamos lá. Na real, como dizem, né? Será que é legal lembrar do tempo que a gente era promíscuo na caverna? Será que você lembra disso? E será que seria bom lembrar, não é? Será que ele ia lembrar que a gente era violento pra caramba, né? Que tudo era na base do fêmur na cabeça, tudo era na base, né, da violência, né? É claro que você tem vestígio, não é? Acharam
fóssil com eu não sei se foi com uma tíbia ou com um fêmur calcificado. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi cuidado por alguém. Quer dizer, pensaram em cuidar de alguém, não abandonaram essa pessoa. Aí a gente percebe que já havia sensibilidade. Ela não estava desenvolvida pelo meio que se vivia, mas havia sensibilidade de cuidar do outro, cuidar, o ser sensível ao outro, né? O amor. Olha só, o amor. Então, acho que vamos lembrar, gente, nós éramos carniceiros, né? Nessa época, há 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás, um pouquinho antes do Neandertal, nós éramos carniceiros, a gente comia carniça, a gente disputava com hiena, carniça, a gente não quer lembrar disso, a gente não vai, não tá, e não tem, não tem função útil nenhuma a gente ter essa lembrança. Né? E, poxa, já pensou não usar. Aí a gente vai pensando em outras coisas, não usar papel higiênico, ar-condicionado, escada rolante, anestesia, olha que beleza. Então, não precisa voltar atrás, não. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que tudo é muito lento na humanidade, para a gente lembrar de hoje. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma ligeireza muito grande em tecnologia, né? No nosso ponto de vista, né? Tirando assim o início do século XX, que foi ali um início, aí depois você tem a metade do século XX, que vai acelerando, né? E o final do século XX, gente, nossa, a gente correu muito, a gente fabricou a vacina em pouquíssimos meses, há pouco tempo. Tecnologia fantástica que a gente já possui, já tem ao nosso dispor. E mas tudo é muito lento. O que está sendo lento agora? Desenvolvimento moral. Está sendo lento. Tá indo devagar, mas está indo. Ele está acompanhando. Então, a gente pega a percepção de alguém no começo do século XX, falando, né, olhando carroça, olhando carro. Você, pô, caramba, um talento isso, a gente já podia estar com carro aí na rua, andando mais rápido, com carroça indo, cavalo soltando lá as coisas dele no meio da calçada. E a percepção dele. Mas foi muito rápido. Se você pensar, década de 20, 30, gente, 1940 você tinha carrão na rua maravilhoso. Já tinha carros muito bons na rua na década de 40. Então, quer dizer, foi muito rápido. Agora, a percepção da pessoa lá era outra. Então a nossa percepção hoje do avanço moral é essa. Sabe, meu Deus, seu sujeito lá ainda faz maldade, o sujeito lá, né, ainda mata o outro. E a nossa percepção é essa, mas muda rápido, não vai mudar, não é muito lenta essa mudança. Agora, é claro que depende de quem, eu estou olhando para ele, eu estou olhando para ele agora. Bom, e a observação que os espíritos superiores falam é que essa percepção aumenta, percepção não, essa consciência aumenta quando a gente. Não, peraí, estamos pensando errado. Ela vai mais rápido quando a gente adquire consciência de nós mesmos. Desculpa, é isso. Ela vai mais rápido quando a gente adquire consciência de nós mesmos. Então, é o que o Espiritismo prega. O que ele prega? Olha, reforma íntima, vamos embora, vai se percebendo aí, vai se melhorando, vai combatendo as suas más inclinações, seja um bom cristão. Então é isso que o Espiritismo vai falando para gente. Bom, para terminar, a pergunta 610, a última aí desse item, e aí vale a pena, desse item, né, desse capítulo, perdão, que é a parte segunda do capítulo 11, né? Eu nem sei se eu comecei falando disso. Gente, se eu não falei, é o capítulo 11, é a parte segunda do Livro dos Espíritos. A última pergunta dessa parte, porque depois vem mente e psicose, é que eles perguntam se houve engano, os espíritos se enganaram, né? Quando disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação. Nós somos um ser à parte nessa obra, né?
Aí parece até assim, né? Exclusividade. Não, nós somos aqueles, nós somos o cara. Não é bem isso, né, que eles estavam perguntando. Ele estava no sentido de aquele negócio. Deus nos escolheu para isso. Deus escolheu, na obra da criação, o ser humano para conhecê-lo. Aí você pensa um pouco, para e pensa um pouco. Conhecer Deus. Aí, mas eu não conheço Deus. Não, a gente adivinha Deus por enquanto, não é? Mas, gente, essa adivinhação é linda, porque, pô, ver um céu estrelado, ver as maravilhas do universo, um ipê amarelo, cara, o ipê amarelo é a coisa mais linda do mundo, né? Bom, no meu gosto. Aí você, outro dia a gente estava falando sobre aquele besouro imenso, sabe aquele besourão, né, que desafia as leis da natureza? Né, como é que troço voa, né? Aquele barulho, que lindo, aquele zunido lindo, né? Que ele fica ali passeando. Então, quer dizer, essas maravilhas que Deus criou, e os Espíritos dizem, né, que nós, por enquanto, adivinhamos, mas nós vamos conhecer Deus. Mas conhecer Deus não é vantagem, né? Porque eu conheço física quântica, mas não entendo nada de física quântica. E o que, que acontece? Os Espíritos vão, olha, a gente vai conhecer e vai entender Deus. Isso é muito emocionante. E o que acontece? Nós fomos escolhidos para conhecer esse nosso Pai. Esse Pai que, mesmo a gente fazendo as maiores besteiras do mundo, quando a gente retorna arrependido, ele dá uma festa pra gente. Ele abraça, ele beija. Que bom que você voltou, caramba, vamos fazer uma festa e te reconhece como um filho muito amado. E aí nós temos esse pai. E a gente está tendo essa oportunidade de conhecer esse pai. E a gente percebe que a gente não está sendo punido na terra, que a gente não está sendo castigado. A gente tem essa percepção, esse conhecimento, essa consciência. Mas eu digo que isso, gente, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade porque perante os outros, aí já indivíduos, né? Você tem os animais, perante as plantas e os minerais, a gente tem uma responsabilidade perante eles de preservá-los, de amá-los. Amar. Porque quando a gente ama a natureza, a gente está amando a Deus também. E claro, os seres humanos. Porque se a gente está preservando o meio, a gente está preservando aqueles que vivem no meio também. E a gente volta àquela frase, né, que eles falam lá na 607, 607, tudo é solidário. Tudo é solidário. A solidariedade deve fazer parte. Então, você aí sendo solidário comigo, me ouvindo, eu sendo solidário com a casa, gravando esse vídeo, e nós criando esse elo desde sempre, né? Desde que fomos criados, mesmo assim, com aquela concepção de existência, e a gente não entende muito bem, estava estudando sobre isso, e a gente foi criado, e Deus nos ama profundamente para que nós levemos essa criação à frente, cuidemos dela e cuidemos de nós. Isso é muito lindo, isso é muito grande e é uma responsabilidade incrível. Solidariedade. Acho que a gente pode terminar este estudo com essa palavra, solidariedade. Eu agradeço muito ao Ibirajara, essa casa que sempre acolhe a gente com muito carinho, e até uma próxima vez. Até lá.